Vamos compartilhar, né? São momentos que depois de hoje de manhã, meu Deus, eu falei, Senhor, para que mais? Não precisa mais. E a nossa cabecinha é tão dura, tão limitada. E às vezes a gente experimenta, né, um grãozinho do que Ele quer fazer. A gente fala, Senhor, tá bom, mais que isso acho que estraga. Aí ele fala, mas você não aprendeu nada mesmo, né? Quer dizer, Ele tem algo sempre a mais para nos dar. Então, confiando nesse mais de Deus, que Ele quer continuar falando, eu me aventuro aqui com os irmãos na dependência dEle, para poder compartilhar com vocês. Bem, vamos ver se vocês lembram de um versículo bem conhecido, mas não vale abrir a Bíblia por enquanto. Nós vamos apenas recitar e depois a gente... Combinado? É meio difícil, mas é meio fácil. João 3,16. Tá vendo? Meio fácil, né? Você estava doido para ser o Salmo 119 inteiro, né? Então, bora lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí tem gente que fala assim, eu sabia, esse pastor é dos meus, ele não ia embora sem pregar uma mensagem evangelística, né? Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, que só tem crente, não é evangelística não. Você vai ver. Porque certa vez eu estava numa santa convocação lá na nossa igreja. E nessa santa convocação, nós fizemos nesse dia, acho que 28 horas de oração e ininterruptas. Então foi lá no campus, começou sexta-feira às 20 horas, noite adentro, madrugada adentro, sábado de manhã. E cada 2 horas um dos pastores estava lá para compartilhar alguma coisa, uma meditação de meia hora, 20 minutos. E eu estava escalado ali sábado às 13 horas. Bem, Araçatuba é uma cidade muito comerciária, então, à noite, de madrugada, cheio de gente, igreja lotada, mas no sábado de manhã já esvaziou. Quando foi o horário do almoço no sábado, irmão, 1 da tarde, estava eu mais uns 10, eu acho, contando com a equipe de louvor que estava lá. Era porque o pessoal ia chegar mais tarde para ficar para a noite. A gente não fez escala, era dia de trabalho normal. Lá o comércio vai sábado até às 15, às 17, mas eu estava lá, firme e forte, estava orando, e eu sentado, eu disse, Espírito de Deus, o que o Senhor quer falar com os meus irmãos aqui, o que o Senhor quer falar comigo? E aí me veio, porque Deus amou o mundo. Eu falei, Senhor, que extraordinário, que lindo. Aí aquela hora que você quer ensinar o Espírito Santo, então, mas só tem crente velho aqui, essa mensagem evangelística não é para agora. O que o Senhor quer falar com a gente aqui? João 3,16, porque Deus amou o mundo. E aquilo foi dentro de mim crescendo, falando, não é possível. Aí eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia assim, Senhor, não é que eu quero te ensinar nada não, mas olha isso daqui. Né? Tá vendo? É uma mensagem evangelística. E ele falou comigo assim, leia o capítulo todo. Aí eu comecei a ler. E na hora que eu comecei a ler o capítulo 3 de João, então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Se você quer dar um tema para essa meditação, você pode colocar assim, o que está por trás de João 3,16? Pastor Sebastião fica até arrepiado, ele fala, meu Deus, será que ele vai derrapar na última? Estava indo, como é que é aquele cara da escolinha do professor, né? Estava indo tão bem. Ai, Senhor. Vamos lá. O que está por trás de João 3,16? Então, agora sim, abra sua Bíblia, seu tablet, seu celular, o que você tem à mão com a Bíblia aí, e mantenha ela aberta. A gente vai lendo e conversando. Combinado? E um pano de fundo para vocês. Assim, o capítulo 3 de João, ele é dividido em 2 partes, na verdade. São 2 narrativas distintas falando do mesmo assunto.
E de repente lá me vejo lendo e diante dos meus olhos, esse capítulo 3 ele é descortinado como nunca antes eu tinha visto. E aquilo me tocou de forma muito profunda. A primeira narrativa, você conhece, é Jesus conversando com Nicodemos. Lembra? E na segunda narrativa, é João Batista junto com os seus discípulos. Então vamos trabalhar de forma distinta. Como são duas narrativas, primeiro vamos focar na conversa de Jesus com Nicodemos. Combinado? Então, Nicodemos visita Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Até aqui, olha para mim. Você tem aqui o Nicodemos, que ele é um fariseu, você já sabe. Se hoje eu chegar para o pastor Sebastião e falar: fariseu, você vai ficar bravo comigo. Porque hoje, para nós, é um sinônimo de hipocrisia, falsidade, gente que, não é? E tudo isso por causa das palavras de Jesus acerca do grupo. Mas não aqui, não na época de Jesus. Hoje, eu e você temos essa percepção, não naquela época. Naquela época, quem é você? Eu sou fariseu. Por favor, senta aqui, toma meu lugar. Não, mas não tem mais lugar. Eu fico em pé, seu fariseu, senta aí. O fariseu é um grupo de pessoas, eles começaram com o desejo de ver a palavra de Deus sendo obedecida, o Velho Testamento, na sua integridade. Eu te pergunto, isso é algo bom ou é algo ruim? Poxa, é algo bom. Só que o que era fonte de inspiração se tornou fonte de adoração, e sobre isso a gente conversa mais daqui a pouco. Então, o grupo dos fariseus acabou se perdendo dentro da sua religiosidade. Eu te pergunto, com relação ao ministério de Jesus, qual era a conversa que corria entre os fariseus? Que lá é chefe do capeta, rapaz. Ele faz tudo aquilo lá pelo poder de Beelzebu. Não, mas o outro lá era coxo e andou. Pois é, o diabo tem poder. E levantou aquele filho do demônio lá. Ele é o chefe deles. Eu estou equivocado? Era isso que eles falavam? Era isso, não era? Pode ser com outras palavras, mas era isso. Esse faz milagres pelo poder de Deus. Meu irmão, essa é a conversa que corre dentro do grupo dos fariseus, lá no WhatsApp. E eles estão lá conversando. O que nós vamos fazer com esse Jesus aí? Agora, o Nicodemos, ele é um mestre. Nicodemos é uma autoridade entre os fariseus. A Bíblia não traz para nós esses detalhes, mas eu tenho comigo que o fato dele ter procurado Jesus à noite é justamente porque os demais já haviam colocado para ele: Nicodemos, ou você toma um posicionamento com relação a esse Jesus, ou vai ficar difícil, ele vai entornar o caldo e você vai ver o que vai acontecer. É melhor colocar um ponto final. O Nicodemos, ele vai fazer o quê? Observar. Está implícito no texto. Ele observa Jesus. E quando ele começa a observar Jesus, o que ele enxerga? Cego vendo. Mudo falando, coxo levantando, morto ressuscitando. Eu fico imaginando ele amigão daquela viúva, com fluxo de sangue. Era rica, já estava pobre, não tinha mais dinheiro. E de repente essa mulher está saudável, bonitona, até pensando em recasamento agora, porque foi curada, tocou nas vestes. Ele falou: rapaz, eu conheço a mulher. O que o Nicodemos faz? O Nicodemos, para mim, meu irmão, é a exemplificação do computador Windows travando. Vou te explicar. Eu, quando cheguei em Tupã, para ser pastor de jovens, eu ganhei um computador que não tinha memória, tinha lembrança. Eu não tinha muita intimidade com esse negócio.
mas era o tal de Windows. E ali eu tinha o Word para poder fazer sermão, e uma internet que você colocava na tomada ali de escada, um trem, né, que não tem nada a ver com o que a moçada tem hoje, eles nem sabem o que é isso. E quando eu abria 2 janelas, um barulho do inferno fazia assim, ó, tum. Quem lembra desse barulho? Por isso que quando Deus me deu condições financeiras, eu abandonei a Windows, só trabalho com a Apple. Não, é bom escambau. Eu só de ouvir aquele barulho, irmão. Lembra que eu falava que eu tinha que estudar 40 horas para fazer um sermão? Até eu descobri que tinha que salvar aquele trem, aquela desgraça, eu já perdi um monte. E você... tum. ESC. Contra Altidel. Nada. Você puxa da tomada, acho que ainda tem um negócio que fica no cabo, ele está lá assim, tan, tan, tan. Absurdo. Para mim é o Nicodemos. Ele chega na frente de Jesus, ele fala assim, ó, eu estou te observando e tudo que eu vi, meus amigos estão falando que é o capeta, que é o Beelzebu, mas a hora que eu olhei, falou, não. Ninguém faz o que o senhor está fazendo pelo poder de Satanás. O que você está fazendo vem de Deus. Aí Jesus, ó, joinha para o Nicodemos. Sabe aquela piscadinha de Jesus? Boa. Só caiu Nicodemos, o que ele faz? Tam. Mas como é que é isso? Ele não entende. Essa é a grande questão. Ele vê, mas não entende. Ele está travado, ele fala, Jesus, como é que pode? Aí Jesus, queridão, amoroso, ele fala, é só nascer de novo. Jesus responde, sim ou não? Responde. E quando Jesus responde, aí o Nicodemo, mas como é que eu volto para o ventre da mãe? Não pode, isso é impossível. Quer dizer, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Não tem uma piadinha que fazendo um negócio desse? Eu não estou entendendo nada. É o Nicodemos. Bem, aí Jesus olhando para o Nicodemos, vendo aquela dificuldade. Aí Jesus dá uma desenhada, né? Porque tem gente que não adianta explicar, tem que desenhar. Aí ele pega o flipart, ele vira, presta atenção, Nicodemos, Jesus começa a desenhar. Olha lá o versículo 4. Versículo 5. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz, vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você o ouve, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Entendeu, Nicodemos? Aí o Nicodemos, como é que pode ser isso? Ele está travado, ele não entende. Aí entra em cena um Jesus provocador. Meu irmão, tenta imaginar a cena. Aquela luz de vela, que na verdade era lamparinazinha de azeite, né? Bem fraquinha, era de noite. Só dá para ver uma cara do outro. Eles deviam estar conversando meio pertinho, assim, né? Eu fico imaginando Jesus assim, dar uma olhadinha de lado para Nicodemos, igual o pastor Domingos. Nicodemos. Aí, olha só, meu irmão, isso aqui é demais, versículo 10. Olha lá. Jesus respondeu, você é mestre, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Parecia que dava para cortar. Ficou tenso o negócio. E a partir desse momento você não escuta mais nada no Nicodemos. Jesus, na verdade, se fosse eu, meu irmão, se fosse eu estava provocando, de verdade. Se fosse eu estava sendo irônico. Não é? Você não é o cara? Você não é mestrão? Hein, mestrão? Mestrão, é o anel dele, mestrão. E não entende? Mas não, Jesus. Jesus, na verdade, o provoca naquilo que era mais importante para Nicodemos, para que ele se despojasse daquilo que o impedia, na verdade, de receber aquilo que poderia trazer transformação e resposta para ele. Não pede para eu falar de novo, que agora já nem sei mais o que eu falei direito, mas você entendeu? Guarda essa.
que eu quero dizer? O que eu quero dizer, querido, é que muitas vezes criamos barreira para aquilo que é mais importante. Mas o que é mais importante, Jesus? O que é mais importante? Fala para mim, Jesus. É o que está por trás de João 3,16. E se você ainda não pegou, eu só falo na conclusão. Agora, Jesus continua. Presta atenção. Acompanhe comigo. Veja só. Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creram no nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ei, olha, Jesus está resumindo aqui com Nicodemos. Nicodemos, o negócio é o seguinte: muito legal você, fazendo perguntas, querendo entender umas coisas bacanas, mas você não entende nem o que vê, como é que você quer perguntar para mim daquilo que não se vê? Porque aquilo que não se vê só se discerne de uma outra forma. Mas você é mestrão. Você é o cara, hein? Você é autoridade. Você não é o cara que conhece da Bíblia? Você conhece a Bíblia? Sabe tudo. Eu sei que não tem isso aqui na Alameda. Mas lá no Araçatuba, irmão, de vez em quando chegam uns crentes e falam assim: pastor, eu quero é briba. Eu quero profundidade. Falei, eu estou pregando o quê? Gibi da Mônica aqui, rapaz? Estou pegando Maurício de Souza e pregando aqui? O que eu estou pregando? Cara pálida. Quero briba, eu quero que ela na célula, eu quero profundidade. Você quer chamar atenção, você quer estudar escatologia, rapaz. Você sabe aquelas conversas assim que fica botando medo nos outros? Você quer... Para, rapaz. Então tem gente que é metido a teólogo. E eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente dentro da igreja metida a teólogo. Sabichão. Rejeita aquilo que vem do altar, que Deus mandou para o pastor, porque ele é teólogo. Pois deixa eu te falar uma coisa. Deus não nos deu teologia. Deus nos deu a santa palavra dele. Teologia não é de Deus para o homem, é do homem para Deus. Então cuidado com a teologia que você anda abraçando. Viu? Que teologia tem várias. Cuidado. Rapaz, se Calvino pudesse saber o que é que o povo fez com o nome dele, ele estava com cólica renal hoje, se contorcendo no caixão. Porque muito do que é ensinado em nome do Calvino, ele não falou nada. Mas em cima do nome dele inventaram tanta coisa. Do Armínio, teologia, doutor teólogo. Em defesa do evangelho, o povo gosta. Agora no carnaval, então, não pode ver uma bola de neve com bateria no carnaval evangelizando, a Batista Atitude do Valandro, bom, tá lá, ó, os carnavalescos. Na verdade, ninguém quer ganhar ninguém para Jesus, não. É saudade do mundo, estão lá matando a saudade. São aqueles que se levantam em defesa do evangelho, os Nicodemos, que vê, mas não entende nada. Mas vamos continuar, eu nem sei por que eu falei isso. Isso aqui só acontece só em Araçatuba, aqui não tem. Aí ele no 13. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então olha para mim. Você pode até usar o versículo 16 para evangelizar, não tem problema. Mas ele está no contexto apologético. O contexto de João 3,16, porque há muitos e muitos e muitos anos, desde Noé, a gente usa esse versículo aqui, meu irmão, num contexto assim evangelístico, que é lindo, e Deus amou o mundo, é uma verdade aqui explícita, aleluia, mas é dentro de um contexto de uma verdade muito mais profunda. Para que o versículo 16 ganhe força e vida, é necessário que você entenda o que é que está por trás dele, entendeu? É sobre isso que eu estou falando. Aí no versículo 17,
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem nele crê, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Presta atenção agora. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que o que ele faz é da vontade de Deus. O que ele faz a vontade de Deus. Então, olha aqui para mim. O versículo 20 e 21, eu só consigo te explicar quando eu falar para você o que está por trás de João 3,16. Então, vamos pegar esses dois e deixar aqui. Você me ajuda a lembrar? Está aqui, na conclusão. Pastor, faltou os... Tá bom? Ok, ponto final, acaba. Primeiro ato, encerra. Não, pastor, encerra não. E o lance do Nicodemos aí, como é que terminou? Não sei. Não, pastor, e o Nicolas, se converte ou não converte? Não sei. Mas ele não foi procurar Jesus para entender os negócios, ele foi. Mas e qual é o resultado? Não sei, você está com tanta pressa, vai para o céu logo. E quem chegar primeiro, mata a curiosidade primeiro. Eu não tenho tanta pressa assim. Eu estou de boa. Eu me contento em saber só quando chegar a minha hora. Mas que eu vou perguntar, eu vou. Será que ele foi para lá? Será que ele está lá? Será que ele entendeu? Mas por que é que a Bíblia não fala qual o resultado da conversa? Porque não é esse o objetivo. O foco não é Nicodemos. O foco, querido, é o que está por trás de João 3,16. Do jeito que termina, começa o segundo. E o segundo começa com João Batista e os seus pupilos, seus talmidins. Então vamos lá. Você está comigo aqui? Sim. Aleluia. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água. E o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. 25. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Ponto. Olha para mim. Irmão, quando chegou nessa hora, aí Nicodemos, eu falei, Espírito Santo, lembra que eu estou lá, lendo, vendo, falei, uau, pá. A hora que eu chego no 25, eu travo. Eu falei, Espírito Santo, eu sei que tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor inspirou para escrever, foi o Senhor que mandou, não tem nada fora, está tudo, mas eu não estou entendendo. Parece-me, dá a entender que esse versículo 25 está perdido aqui. Ele falou, não está. Não, eu sei que não está, eu falei. Coisa de doido, eu ali sentado com a Bíblia na mão, viajando, conversando sozinho. Falei, então me explica. Ele falou, leia de novo. Aí eu voltei lá para Nicodemos, calma que eu não vou fazer isso com vocês. Mas eu vou lá, havia um certo judeu e tal. E eu chegava no 25 e leia de novo. Eu volto. Meu irmão, eu li umas 3, 4 vezes. Eu falei, Espírito Santo, está chegando a hora de eu subir no púlpito. Ele, val. Eu falei, meu Deus, que isso? Entendi. Só que para eu falar e explicar o 25, você tem que saber o que está por trás de João 3,16. Como você ainda não sabe, vamos deixar aqui. Você me ajuda a lembrar que tem 3 agora. 20, 21, 25. Tá? Quieta aí. Tá bom? Vamos continuar. Olha lá. 26. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram, Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando, todos vão até ele. Vocês me permitem encenar um pouquinho como que eu acho que foi? Você sabe que sempre quando a gente dá uma encenada, a gente exagera um pouco, faz parte das artes cênicas. Pode ser? Ele não está muito seguro de si. Mas
baseado no texto, no contexto, lembra que o 25 está no contexto. O que teve no 25? Digo, uma discussão. Né? Eles estavam bem espirituais. Os discípulos de João, os talmidins dele. E eles estão ali conversando, e eu tenho comigo que eles estavam ali, terminou a discussão com um certo judeu. Rapaz, eu tenho que falar com o João. Já vamos aproveitar, já está já no veneno, vamos conversar com o João e resolver esse negócio? Bora, vamos conversar. Vocês estão sabendo que aquele cara está batizando também, está abrindo uma outra igreja de batismo lá do outro lado do Jordão, estão ligados? Não, a gente está sabendo. E como é que vai ficar isso aí? Não sei. Quem tem que se dizer é o João. É, porque quem abriu a primeira igreja do batismo foi o João, verdade. E quem é que vai dar sequência? Quem que vai suceder ele? A gente que é o discípulo então, mas o outro está levando gente para a igreja dele. Vamos conversar? Quem vai conversar? Não, eu converso, pode deixar. Mas vocês vão me apoiar? Vou. Então, bora. Eles vão em loco até o João. João está ali sentado, era aquele momento, antes do batismo das 15 horas, ele estava sentado, comendo um gafanhotozinho ali, tal, com mel, né? Estava na dele ali, se preparando, fila de gente para ser batizado. João, shalom. Ô, meus filhos, shalom, vai um gafanhoto? Não, a gente já comeu, está tudo bem. João, na verdade, a gente queria, sem rodeios, o senhor tem compromisso? Eu preciso conversar. Fala, meu filho, o que está pegando? Ô, João, o negócio é o seguinte, sabe aquele cara que estava com a gente esses dias atrás, aí mesmo, lembra? Ele está lá do outro lado do rio, ele está batizando, está roubando gente da nossa igreja, você tem que fazer alguma coisa, João. Tirando os exageros das artes cênicas, você consegue ver isso no texto, sim ou não? Consegue, não consegue? Fica mais claro quando você vê a resposta do João. Olha lá. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Olha aqui para mim. Se você voltar uma página, não precisa muito não. Volta uma. O que você vai enxergar? Jesus vindo ao encontro de João Batista para ser batizado. Meu irmão, quando o João olha Jesus, se constrange. Ele fala assim, não, pode parar. Aí Jesus com aquele, lembra do sorrisinho? Ah, João, vamos cumprir todas as coisas que o Pai ordenou. Eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. Que era papel dos escravos, lavar os pés dos convidados quando chegavam à casa. O João está falando, eu não sou digno de lavar, nem de desamarrar as sandálias dele. Mas aí você conhece que Jesus, todo lindão, carinhoso, eles descem as águas. Quando eles saem das águas, o que acontece? Essa é a hora que o Cid Moreira faz sucesso no sermão, né? Este é meu filho amado. Lembra disso ou não? É ou não é? Nessa hora que a nuvem, e essa voz brada, este é meu filho amado. Meu irmão, o que os discípulos do João fazem? Uau! Olha o João investindo em tecnologia, cara. E a gente achando que era perninha de gafanhoto, é microfone sem fio ali, aquele ali de cor da pele. Cadê as caixas de som? Deve ser aquela árvore. Não, irmão, não tinha caixa de som. Então todos tiveram a mesma convicção. Era a voz de Deus falando de Jesus. Este é o meu filho amado, onde está a minha alegria. Não bastando apenas isso, onde todos perceberam, o Espírito Santo se manifesta. E diz a Bíblia, como uma pomba. Tem gente que acha que foi um animalzinho, eu não tenho problema nenhum de quem crê dessa forma. Eu tenho comigo que é muito parecido com o que aconteceu em Atos 2. Eram línguas de fogo, como de fogo. Não é isso?
Dava a impressão. A Bíblia fala que como uma pomba, eu tenho comigo que o Espírito de Deus, ele se manifestou, ele se tornou visível, aquele movimento, e ele vem e... Você já viu o pombo pousando? Coisa mais linda, ele estufa o peito, abre as asas, arrepia, igual um caça quando vai pousar não é? Lembra do marreco? Se bate todo na água. Então, por isso que eu acredito que é como uma pomba. E ele vem sobre a voz. Este é meu filho amado. E ali da direção da voz, o Espírito de Deus entra em Cristo. E está ali. Uau! A convicção foi uma só. Era o Espírito Santo. Aí, meu irmão, é interessante. Quem é que está com João assistindo tudo isso? Quem é que está dando testemunho de quem é Jesus? O próprio João Batista está dando testemunho para os seus discípulos. E como é que esses caras pálidas chegam para o João e não têm a coragem de falar sequer o nome de Cristo? Se você pegar a NVI, você vai ver a expressão, aquele homem. Na conversa dos jovens, aquele cara lá, ó. Está nítido, irmão, que o que está movendo o coração deles é outro sentimento. Ciúmes, inveja. Sim ou não? Deixa eu desenhar um pouquinho, que às vezes ainda não fica claro. Vou desenhar um pouco. Imagine você quer casar. Quem está noivo? Tem noivo aqui que vai casar? Não? Vamos supor que o Tiburcio está noivo e o Tiburcio quer casar. E ele vai casar com a Mariquinha. Nasceram na Alameda. A família do Tiburcio, família ali conhecida da igreja, da Mariquinha também. Alameda em festa. Só que, tadinho Tiburcio, tá quebrado. Tem um salarinho ali para manter, ganhou um apartamento de herança da avó que morreu. Mas assim, já fazia tempo que queria casar, não conseguia, porque não tinha dinheiro para fazer festa. Só que o Tiburcio tinha um amigo muito rico, que chamava João. O João, ele começou a trabalhar com esse negócio de casamento, ele era garçom de festa, desses buffet, foi crescendo, acabou montando o seu e caiu na graça dos artistas. Só faz casamento de artista e de gente famosa. Muito amigo, cresceram junto. João e Tiburcio era amigo. E o João já tinha dito, quando você casar, me chama que eu vou. Mas o Tiburcio é muito simples, falou, não vou abusar do amigo jamais, não vou falar. O João não vem para Curitiba fazer uma visita, porque o João fez visita em São Paulo, né? Quando ele vem para Curitiba, ele fica sabendo que o João vai casar, mas está na pinta. Vai, como você não me fala nada? Eu vou preparar tudo para você. Que é isso, ô João? Vou preparar, eu te prometi. Você não tem ideia, eu estou muito rico. Chega lá no pastor Sebastião. Pastor Sebastião, vou fazer aqui os preparativos para o casamento do meu amigo Tiburcio. Estou te dando de presente o Ricardo Almeida, porque pastor que vai fazer casamento do meu amigo tem que ter um terno. Ricardo Almeida. Pastor, a senhora vai receber também. Aí tem as grifes que você conhece. Pega a noiva, fala assim, você tem aqui um voucher para você fazer um vestido. Não é aluguel não, hein? Vai ser seu, até 50 mil está pago. Vai lá, tem a famosa ali de Curitiba, pode fazer. Tem umas decorações de fio de ouro, pensa no negócio. O Tiburcio fala, meu Deus do céu, você não podia me dar esse dinheiro que eu vivi uns 10 anos com esse dinheiro. Não, rapaz, festa é festa. Dá uma preparada no Tiburcio, põe ele no salão. Rapaz, o homem prepara tudo. Ele vai lá na Alameda, fala assim, eu quero pintar essa igreja. Eu falo, rapaz, pintamos mês passado. Não, o Tiburcio vai casar. Dá um tapa, vai lá, arruma, deixa tudo zerado. Chega o dia do casamento. O João está ali na frente, aqueles foninhos de ouvido parecendo FBI, só comandando.
ônibus, 2 andares lá na frente, buffet do João, famoso. Tem gente do João para tudo quanto é lado, com fone de ouvido, preparando. O João, na verdade, só está ali como orquestrando tudo, braço cruzado. Pastor Sebastião está aqui com o seu Ricardo Almeida, bonito, todo prosa, né? Feliz da vida. Daqui a pouco o Tibúrcio entra, a hora que ele entra, ele vê a igreja. Fala, meu Deus, que coisa extraordinária. Ele está boquiaberto. Daqui a pouco a Mariquinha entra. Quando a Mariquinha entra na igreja, que ela olha a igreja toda decorada, toda daquele jeito. Ela olha para tudo, ela não aguenta, ela começa a chorar. Porque na hora que ela põe o pé, sai um monte de gente com as cornetas grandes tocando. Sabe aquele negócio de casamento que a mulher gosta? E toca, ela se emociona, aquilo mexe com ela. Ela começa a chorar. Graças a Deus pela maquiagem definitiva, aquele negócio assim que não borra, senão ia parecer uma ursa panda, né? Porque fica borrando. Aí já vem, o João só... Aí já vem a mulher, já dá uma enxugada aqui, ela começa a entrar. Está todo mundo ali olhando para o vestido dela. Uau! E a Mariquinha vai andando, ela olha para tudo, para cada detalhe, ela vem. O Tibúrcio está ali, ó, não se aguenta, ele começa a chorar. Ele já quer encontrar, e o pessoal espera que ela vai aí na frente. E ele está aqui segurando, a hora que a Mariquinha vem, ela vem. Ele abre os braços, a Mariquinha faz uma curva à esquerda, vai até o João e fala, eu quero casar com você, João. Você já viu isso acontecer? Já viu? Já? Nem em Hollywood, eu já vi aquele filme, momento spoiler da mensagem. Eu já vi aquele filme Noiva em Fuga, da Julia Roberts. Noiva em Fuga, mas ela nunca virou para casar com o mestre de cerimônia. Se para você é ridícula essa história, por que os discípulos de João estavam achando normal? Desenhei ou não? Vai fazer mais sentido quando você descobrir o que é que está por trás de João 3,16. Vamos fechar. Essa é uma das partes mais lindas que eu gosto da fala de João. O noivo é que se casa com a noiva, o amigo do noivo, tal, versículo 30. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Eu gosto da versão NVI que diz, importa que ele cresça, que eu diminua. Yes. Agora eu quero chamar a sua atenção para a parte final. E eu quero falar para você, fazer um comparativo com o discurso final de Jesus para Nicodemos e veja se não é a mesma coisa. Aquele que veio do alto é superior a todos, nós somos da terra, falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos, ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, quem não obedece o Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Pronto, acabou. Mas e os discípulos de João? Aí aquela mesma ladainha do Nicodemos, irmão. Esquece. Não é o foco. Não é o foco. Essa é aquela hora que assim, mas rapaz, e? Né? Na verdade não tem segredo nenhum. Você já matou a charada. Não tem segredo. A gente fala isso só para poder segurar a tua atenção, para você não poder ir no banheiro, ficar aqui. Mas você é inteligente, já sabe. O que é que está por trás de João 3,16? Uma vida governada pelo Espírito Santo. É disso que o capítulo 3 trata. Uma vida governada pelo Espírito. Jesus, eu não estou entendendo, porque tudo que me falaram, eu te olhando, é Deus, mas eu não entendo. Você tem que nascer de novo. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente.
Ah, tá. Então você tem que nascer de novo. Mas eu não entendo isso. O Espírito de Deus, Ele é como o vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele faz o que quer. Ele é Deus, Ele é tremendo, Ele é extraordinário. Jesus está falando, se abra, permita ser tocado pelo vento. Não é você que simplesmente vai definir como, é Ele quem define como. No seu caso é só se abrir. E aí Ele fala, mas eu não estou entendendo. Mas você é mestre e não consegue entender. O Velho Testamento é sombra de tudo que está para acontecer. Como assim, Nicodemos? Você se deixou perder pela letra que mata. Eu estou falando do Espírito que vivifica. Escute-me, Nicodemos. Escute-me, preste atenção. Você está vendo tantas coisas e não entende. Como é que eu posso te explicar se você não se abrir para o mover do Espírito? Eu estou falando do que eu vi. Eu vim do alto, eu vim do céu, eu sei. E há um propósito nessa manifestação do Espírito na terra, é para que todos aqueles amados do meu Pai creiam em mim e se convertam. Mas isso é possível pela ação do Espírito. Você está querendo entender uma questão de como pode milagres assim acontecerem. Não é este o propósito. O que o Espírito quer te revelar é que o Filho do Homem veio te salvar. Uau! Versículo 20 e 21, está sobre a mesa. Você já estava esquecendo. Você estava na pegada, 25 daqui a pouco. Eu acho interessante porque no 20 ele diz ali para o Nicodemos, ele vai no coração, no âmago do problema dos fariseus. Quem pratica o mal odeia a luz. E eu estou falando isso com base nas próprias palavras de Jesus, num outro contexto, onde os chamou de sepulcros. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela. E aí ele fala, porque teme que os seus pecados sejam... E Jesus está falando, sabe por que você não permite o vento do Espírito soprar em você? Porque você sabe, quando a luz entra, o que está em oculto vem à tona. Então você permanece fechado. E ao passo que Satanás arrebenta portas, o Espírito ele sopra, mas quem abre a porta é você. Ele não arrebenta portas, ele é cavalheiro. É você quem tem que permitir, querer, desejar, ansiar. Mas vocês não querem, porque quando ele vem, ele limpa, ele joga luz, ele coloca à tona o que estava em oculto. E vocês não querem isso porque vocês são sepulcros caiados. Quem pratica a verdade, Nicodemos, se aproxima da luz, para que todos vejam que aquilo que ele faz é da vontade de Deus. Isso me empolga. Muito. Isso me empolga demais. Versículo 25. Esse que parece que está. Vamos relembrar? Olha lá. Surgiu. Ou seja, como do nada. Sem propósito. Meu irmão, não precisa ser exegeta, não precisa ser hermeneuta. Análise do texto. Português, todo mundo aqui, ninguém fugiu da escola, espero. Todo mundo fez análise de texto. Sim ou não? Então faz a pergunta. Olha lá. Versículo 20. Surgiu uma discussão entre os discípulos e um certo judeu. Pergunta, quem era o certo judeu? Não sei. Por que surgiu a discussão? Não sei. Qual que era o propósito da discussão? Não sei. Pergunta mais importante, quem ganhou a discussão? Não sei. Qual a razão desse versículo está aqui? Não sei. Não sabia, agora sei. E eu naquele momento perguntando o Espírito de Deus, mas de uma forma muito clara, ele disse, Marcelo, qual que é o foco que eu estou dando no capítulo 3? O teu governo, Espírito Santo. Pois bem, quando você prega, o que vocês aprenderam? O que vocês fazem durante os sermões? Para poder ilustrar a verdade que você está ensinando. A gente coloca ilustrações. Estou fazendo a mesma coisa aqui. Eu estou mostrando para vocês o que acontece quando pessoas não são governadas por mim.
Aí você olha para o capítulo 3, você vê duas narrativas, certo? E cada narrativa dividida em duas pessoas. Um dirigido pelo Espírito e outro não. Jesus, cheio do Espírito. Nicodemos, só letra. João Batista, cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Discípulos, só letra. E o comparativo é desenvolvido em cima daqueles que são governados pelo Espírito e os que são governados por si mesmos. E o versículo 25, ele diz para mim, falou, Marcelo, é isso. Quando as pessoas são governadas por elas mesmas, elas se envolverão em vãs discussões, perderão energia por nada. E meu irmão, nesse momento, eu comecei a me derramar, falei, Senhor, é isso que tem acontecido ao longo dos anos. Falou, pois é, a gente vê isso acontecer dentro da igreja. Irmãos batistas, veja se não é o que enxergamos em nossas assembleias. Graças a Deus vocês já estão num outro nível, mas quantas igrejas batistas lá brigando dentro das assembleias, dizendo que Deus se manifesta pela maioria. Me dá um texto bíblico para provar isso, pelo amor de Deus. Me dá um texto bíblico para falar que Deus fala através da maioria. Onde que igreja democrática? O que eu vejo é que pessoas que não são governadas pelo Espírito, nem dirigidas por Ele, acabam se envolvendo em vãs discussões. Chamam de culto administrativo. Culto aqui, irmão, é gente que sai bicudo um com o outro, falando mal do outro. Nessa igreja eu não volto mais. Eu vou conversar com o pastor, porque isso é inadmissível. Onde já se viu? Porque a cadeira tem que ser preta. Onde já se viu colocar cadeira vermelha? É PT, por acaso, aqui? E começa a se envolver em vãs repetições, em vãs discussões. Que absurdo gastar milhões num prédio para criança. Podia vender tudo isso e dar para os pobres. Parabéns, ô Judas, é isso aí. Você e ele está assim, ó. Mesmo discurso. Não entende. Certa vez lá em Araçatuba, a gente fez o céu de Araçatuba, irmão. Tem uns anos já isso daí. As células compraram fogos, e aí espalhamos outdoor na cidade, dia tal, às 21h45, olhe para o céu de Araçatuba. E quando deu o horário, meu irmão, simultaneamente, todas as células, e tinha umas baterias também que a gente fez, e avião filmando, e coisa mais linda, o céu de Araçatuba, e tudo. Gente, que é isso que está acontecendo? E foram descobrir depois que era a igreja celebrando a Jesus, e a multiplicação, e lá. Aí daqui a pouco você vai no Facebook, os pastores. Que absurdo, onde já se viu? Os cachorrinhos chorando, órfãos, passando fome, e a igreja queimando fogos de artifício. Que coisa horrorosa. Meu irmão, é o mesmo discurso de Judas, quando o perfume é derramado sobre a cabeça de Cristo. Ele diz que absurdo, onde já se viu? Isso poderia ser vendido e dado aos pobres. E Jesus fala, o teu está guardado. Porque você não entende o princípio da honra. Você não sabe o que é honra. Para você, Judas, o teu está guardado. Tem gente que não entende. São pessoas dirigidas pela carne, pelas próprias emoções. É gente que acha, meu irmão, que conhece de igreja. Porque meu pai foi fundador dessa igreja. Parabéns pro seu pai, ótimo, agora é um novo tempo, vida que segue. Meu irmão, me lembro quando era Araçatuba, eu estava em Araçatuba. Aí em 2008, foi um perrengue danado, o tempo não permite. Quando foi 2009, pastor Sebastião, falou, vamos fazer a reforma. Gente, a minha igreja era taco. Sabe aquelas calhas com aquelas lâmpadas de 40, pendurada por corrente, era a última moda da década de 20, lembra disso? Lembra ou não lembra? Você lembra, tem bastante gente aqui do cabelo branco, lembra, eu sei que você lembra. Quando eu cheguei ainda era essas calhas, irmão. Lá é muito calor, pelo menos eles já botaram o ar-condicionado, mas tinha uns canos, tudo pro lado de fora, assim, para escorrer, né? Olhava para a parede, você podia ver as camadas de branco, verde, e a última já era um creme. Para eles está tudo lindo, tudo maravilhoso. Vamos reformar esse trem aqui.
Deixar bonito. Vamos deixar bonito esse negócio, vamos. Meu irmão, na época, eram uns bancos de embuia. Madeira de lei. Era um banco de 90 graus, assim, assim. 90 graus. Você não sabe o que é isso, filho? A gente que é desse tamanho P, de hipopótamo, você não tem ideia. A gente sentava naquele banco, você ficava 2 minutos, daqui a pouco a picanha escorregando. Aí a abençoada zeladora passava lustramóveis naquele trem. Meu irmão, com meia hora de sermão, você sabe assim, ó. Quem que aguenta sentar um trem duro daquele de 90 graus? Aí eu falei, vamos trocar esses bancos. Ei, vamos trocar, ei, irmão. Aí que eu fui ver o diabo furioso. Aí que eu fui ver. Aí uns irmãos de barba branca. Você vai fazer o quê? Falou assim, nós vamos trocar, vamos colocar cadeira com almofada. Meu pai fez esses bancos, ajudou a construir. Falou, ótimo, bom para o seu pai. Essas madeiras são de lei, cada banco desse custa R$200. Falou, pois bem, leva um para tua casa e assiste o Jornal Nacional nele. Pergunta se levou. Levou nada. Pois teve gente que saiu da igreja, meu irmão, porque a gente doou os bancos para outras igrejas. Nem fogueira santa eu fiz. Poderia ter feito o culto da fogueira santa. Não fiz. Doei para outras igrejas. E gente saiu da igreja porque tiramos banco. Discípulo de João. Perdendo força por causa de vãs discussões que não levam a lugar algum. Você está entendendo? Aí, meu irmão, olha para mim. Eu estou falando aqui. E eu não sou bobo. De bobo eu só tenho a cara e o jeito de andar. Eu estou olhando para vocês e eu vejo que quem está aqui são pessoas que estão carregando a igreja junto com o pastor. Da forma como eu vejo ele falar com vocês se referindo a ele, falando, opa, quem está aqui é o pessoal da ponta. Eu te pergunto, que tipo de líder você tem sido ao lado do seu pastor? Você tem sido um João Batista, que prepara o caminho para o avanço do reino? Ou você é discípulo de João Batista, que fica discutindo por coisas que não vale a pena? Houve um momento na minha vida que eu precisei tomar uma decisão. Pastor Domingos, certa vez, olhou para mim, pastor Sebastião, e disse, você vai ter que escolher. Ou você será um homem da denominação ou um homem de Deus. Quem você quer ser? Eu disse, eu quero ser um homem de Deus. Então se prepara, porque vão te tacar pedra, pau, porque só se taca pau em árvore que dá fruto. Eu falei, estou preparado, é isso que eu quero. Então bora. E do jeito que ele falou, aconteceu. Só que eu tomei uma decisão. Eu não paro para discutir com o discípulo de João. No máximo, eu recebo um Nicodemos. Quando com educação ele vem perguntar, eu recebo. Mas discípulo de João não tem paciência. Eu estou mais para Neemias. Eu estou focado numa grande obra que o Senhor me deu para fazer. Eu não tenho tempo para descer do muro para ficar com vãs discussões. Eu deixo esse último desafio para você. Seja governado pelo Espírito de Deus. Pastor, tem tanta coisa que eu não entendo, pastor. É que eu fui ensinado de tal jeito. Mas Deus te deu um líder. Deus te deu um pastor. É tarefa dele. Responsabilidade dele. Ouvir a voz do cabeça. E discernir pelo Espírito e passar para vocês. A maior responsabilidade nossa como pastor. Não é administrar uma igreja financeiramente. É conduzir uma igreja que não é nossa. Você já parou para pensar? Eu já tive que emprestar carro de pessoas. Graças a Deus hoje eu não preciso emprestar. Tem uns carros aí. Mas eu já precisei. Quebrou. Me emprestaram.
pensa não passa de 80, só põe gasolina aditivada, menina, limpa isso daí, o carro não é nosso, tira o pé daí, é o carro do homem, tem que devolver, vai comer nada aqui dentro, sai para lá com esse milkshake, vai que mancha, na hora que volta, enche o tanque, mando lavar, encerar, uma caixa de bombom, e vou lá e devolvo. Pelo menos é o que eu aprendi, irmão. Quando alguém me empresta alguma coisa, eu preciso devolver melhor do que eu peguei. Eu tenho uma convicção na minha alma. A igreja não é minha. Aleluia. Eu posso derramar suor e lágrimas em favor dela, mas foi Ele quem derramou o sangue inocente. A maior responsabilidade nossa é cuidar e pastorear da igreja do Senhor. Ontem o queridão perguntou: "Você consegue dormir depois de um sermão desse?" Consigo, depois de umas 3, 4 horas eu consigo dormir. Uma das minhas dificuldades é dormir. A cabeça não para, pensando muita coisa. Por causa da responsabilidade. Eu tenho jogado aberto com a minha igreja. E eu tenho dito para a minha igreja e falado o seguinte: eu não tenho tempo mais para perder, porque eu já entendi o que eu preciso fazer. Eu não vou perder tempo pagiando crente mimado. Eu não vou perder tempo pagiando crente discípulo de João que quer ficar com mimimi dentro da igreja. Faz o seguinte: abre a sua igreja, já que você acha que é o dono dela. Abre uma para você. Vai lá. Você é o diácono, o pastor, você serve a ceia, você mesmo toma. Vai lá. Eu não tenho tempo para perder com você. Não tenho. Ah, pastor, o senhor é duro demais. Você precisava ler melhor os evangelhos e ver como Jesus procedeu em algumas situações. Eu tenho meus momentos onde eu pego meus filhos e ponho no colo, a gente chora junto, chapa junto. E eu tenho uns momentos onde eu vejo os discípulos João dando piti, meu irmão, que eu pego o chicote e saio estralando. Faz sentido ou não? Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque não adianta ser curado da paternidade, entender que a presença é a coisa mais importante de tudo, ter a disposição de entregar-se em prol de vidas, procurar passar de nível e mergulhar mais profundo num avivamento. Se quem te governa não é o Espírito. Essa é a chave que sela todas as coisas. Nem tudo que o Espírito te mandar fazer é o que você quer fazer. Para ser sincero, quase nada. Mas 100% será o melhor. Uma igreja governada pelo Espírito anda em unidade. Protegem uns aos outros. Honram uns aos outros. Promovem uns aos outros. Nós temos uma missão aqui na terra. Não é erigir impérios. Não é fazer da Amor e Cuidado, não é fazer da Alameda uma igreja conhecida, não. O nosso papel é alargar as tendas do reino. Já temos um rei. E eu disse hoje de manhã que já chegou aquele, a raiz de Davi já pegou o bastão de comando.
já se assentou no trono e nunca mais vai levantar. Então, súditos do rei, alarguemos as tendas do reino. É por isso que precisamos crescer. E o que o Espírito de Deus, governando as nossas vidas e as nossas igrejas, quer fazer, é levar-nos a uma expansão. Diga comigo, expansão. Olhe, tem um novo tempo chegando para vocês. O Senhor permitiu vocês consolidarem algo tão extraordinário. Mas essa consolidação não é para o bem-estar de vocês. Tudo que vocês fizeram, investiram até aqui, não é simplesmente para um conforto, tem um propósito. E o propósito é a expansão. Não se esqueçam disso. Cada detalhe, cada ar-condicionado, cada cadeira acolchoada, cada andar, tudo isso tem um propósito de fazer que o nome dele seja honrado, glorificado e conhecido. Vem e se aproxima um grande tempo de expansão. Sejam governados pelo Espírito. E vocês em unidade vão discernir e caminharão para um tempo tão extraordinário. E vocês vão se lembrar desse dia. Assim diz o Senhor. É tempo de aceleração. Amém? Amém. Preparem as redes, porque tem cardume grande chegando para lá mesmo. Preparem as redes. Na primeira pesca maravilhosa, as redes se romperam. Mas na segunda pesca maravilhosa, eram grandes peixes e as redes ficaram firmes. Não se romperam. É chegado um tempo de um avivamento poderoso sobre o Brasil. E vocês fazem parte dessa história. Fiquem em pé, vamos orar.